Visões do Céu, capítulo 10. Quem estará lá? Troféus de Cristo. Naquele dia os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e purificados com o sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra as cortes celestiais acompanhado de seus remidos, testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Jesus subiu para o Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem a contemplar a sua glória e dela participar. Os que compartilharam dos sofrimentos de Cristo. Os que são participantes das aflições de Cristo também participarão de sua consolação e, por fim, de sua glória. Surpresas de Deus. Haverá muitos no céu os quais seus vizinhos supunham que lá não estariam. Companheiros celestiais. Então os remidos receberão as boas-vindas às moradas que Jesus lhes está preparando. Então seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram a Satanás e, por meio da graça divina, formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige, terá sido removida pelo sangue de Cristo, e a excelência e o resplendor de sua glória, que sobrepuja em muito ao brilho do sol, é o que eles receberão. E deles vai irradiar a beleza moral e a perfeição de seu caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa. Acham-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e os privilégios dos anjos. Irmãos Fitch e Stockman. Todos nós fomos debaixo da árvore da vida e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com um peso de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. A multidão de remidos. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 9. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Apóstolos de Cristo. Entre a multidão resgatada acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João e seus fiéis irmãos, e com eles o vasto exército dos mártires. Mártires sepultados em Roma. Nestes retiros subterrâneos, as catacumbas em Roma, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos, encontravam lar. Quando o doador da vida despertar os que lutaram bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Fiéis seguidores. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis para o gozo do teu Senhor. O gozo do Salvador consiste em ver no reino da glória as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação.
e os remidos serão participantes de sua alegria, vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplarem os que ganharam para Cristo, e verem que um ganhou a outros, e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos intérminos da eternidade. Anjos, santos e nosso Salvador. Os anjos ali estarão, bem como os santos ressurgidos e os mártires, e o melhor de tudo, o que nos causará maior alegria é que ali também estará nosso querido Salvador, que sofreu e morreu para que pudéssemos ter essa felicidade e liberdade. Sua gloriosa face brilhará mais que o sol e iluminará a bela cidade, refletindo glória em todo o redor. As crianças. Lá estarão as crianças, nunca terão lutas nem discórdias. Seu amor será ardente e santo. Também terão na cabeça uma coroa de ouro e uma harpa nas mãos, e seus rostinhos que aqui vemos tantas vezes atribulados e perturbados, irradiarão santa alegria, expressão de sua perfeita liberdade e felicidade. Uma carta de consolo. Prezado irmão, quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa me deixou perplexa. Quase não o pude acreditar e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia, e tudo o que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Os que se aproximam de Deus com fé. Deus, com justiça, condena todo o que não torne Cristo seu Salvador pessoal, mas perdoa a toda pessoa que dele se aproxima com fé, e a habilita a fazer as obras de Deus e pela fé estar ligada a Cristo. Desses, diz Jesus, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta unidade traz a perfeição de caráter, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. O Senhor tomou todas as providências para que o homem tenha salvação plena e livre, e seja completo nele. Deus deseja que seus filhos desfrutem os brilhantes raios do sol da justiça, para que todos possam ter a luz da verdade. Por um preço infinito, Deus proveu a salvação ao mundo. O preço do dom de seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo pergunta: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Portanto, se não formos salvos, a culpa não estará com Deus, mas conosco, porque deixamos de cooperar com os agentes divinos. Nossa vontade não coincidiu com a vontade de Deus. Olhando para Jesus. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Se o homem pudesse salvar-se por suas obras, teria ele algo em si mesmo pelo qual se alegrar. O esforço que o homem faz pelas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, há progresso espiritual. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em vitória, pois por meio de Cristo a graça de Deus operou nossa salvação completa. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé viva habilita seu possuidor a apoiar-se nos méritos de Cristo, habilita-o a tirar grande conforto e contentamento do plano da salvação. Apegando-se a Jesus. Nosso Salvador é a escada que Jacó viu, cuja base repousava na terra e cujo topo alcançava os mais altos céus. Isso indica o designado meio de salvação. Se algum de vós salvar-se, afinal, será apegando-se a Jesus como aos degraus de uma escada. Obedecer com simplicidade infantil. Deus põe seu amor no povo eleito que vive entre os homens. Esses são um povo a quem Deus redimiu a preço do próprio sangue, e como eles correspondem à atração de Cristo mediante a soberana misericórdia de Deus, são eleitos para ser salvos como seus filhos obedientes. Manifesta-se neles a abundante graça de Deus, o amor com que os amara. Todo aquele que se humilhar como uma criancinha, que receber a palavra de Deus e a ela obedecer com simplicidade de uma criança, achar-se-á entre os eleitos de Deus. Os 144.000. Estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: Aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. A promessa de Deus a Ellen White. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou desde a cidade até um lugar brilhante e glorioso. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar e, se fores fiel juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Abel receberá a imortalidade. Em sua segunda vinda, todos os preciosos mortos, desde Abel até o último dos santos que morreram, serão ressuscitados para a vida gloriosa e imortal. A possessão eterna de Abraão. O plano da redenção foi-lhe desvendado, tanto em relação à morte de Cristo, o grande sacrifício, como à sua vinda em glória. Abraão viu também a terra restabelecida à sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna, como o cumprimento final e completo da promessa. Os vencedores receberão a coroa. Que nenhum homem se orgulhe de ser bem-sucedido, a menos que preserve a integridade de sua consciência, dedicando-se integralmente à verdade e a Deus. Deveríamos mover-nos firmemente para diante, nunca perdendo o ânimo ou a esperança na boa obra. Quaisquer que sejam as aflições que venham bloquear nosso caminho, qualquer que seja a escuridão moral a envolver-nos. Paciência, fé e amor pelo dever são lições que precisamos aprender. Subjugar o eu e olhar para Jesus é uma obra diária. O Senhor nunca abandonará a pessoa que nele confia e busca seu auxílio. A coroa da vida será colocada apenas sobre a fronte do vencedor.
Enquanto a vida durar, todos devem realizar uma obra zelosa e solene para Deus. Enquanto o poder de Satanás aumenta e seus enganos são multiplicados, habilidade, aptidão e inteligente estratégia deveriam ser exercidas por aqueles que estão à testa do rebanho de Deus. Cada um de nós não tem apenas uma obra a fazer por si mesmo, mas temos também o dever de estimular outros a obterem a vida eterna. Quem deseja ser santo no céu precisa ser primeiro santo na terra. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. O propósito original de Deus na criação da terra se cumpre quando ela é feita a eterna morada dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 29. Então com ele fruiremos todas as glórias do mundo vindouro através dos intermináveis séculos da eternidade. No reino de Deus nada haverá que perturbe ou enfade. Essa é a vida prometida ao vencedor. Vida de felicidade e paz, vida de amor e beleza. Não há ali pecado, não há consternadores cuidados, nada que perturbe a paz dos habitantes. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente desejam e esperam o aparecimento do Salvador, e por ele anseiam mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a brilhar em sua vida, e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, construindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus e contaminando aqueles que com ele se unem no pecado, terão seu nome apagado do livro da vida, e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Malaquias 4, 2. Há diante de nós um céu, uma coroa de vida a ganhar, mas somente ao vencedor é dada a recompensa. O que obtém o céu precisa estar revestido das vestes da justiça, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. 1 João 3, 3. No caráter de Cristo não havia desarmonia de espécie alguma, e o mesmo pode acontecer conosco. Nossa vida pode ser regida pelos princípios que governaram a sua vida. Os fiéis serão exaltados e honrados. As glórias que aguardam o fiel vencedor estão além de qualquer descrição. O Senhor honrará grandemente e exaltará seus fiéis. Eles crescerão como o cedro, e sua compreensão certamente aumentará. E a cada passo de avanço no conhecimento, sua expectativa se revelará bem aquém da realidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Nossa obra agora é preparar-nos para aquelas mansões que Deus está preparando para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor Jesus ampliará toda a mente e coração para o recebimento do Espírito Santo. De volta ao redil. Quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas fiéis ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Serão feitos abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos dos que se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande pastor. Seu irmão muito amado.
O nome do negro está escrito no livro da vida junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. O caráter é que faz o homem. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa de sua cor. Ele se considera seu irmão muito amado. Encontrando os salvos. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas pessoas. Eu era pecador, dirá alguém, sem Deus, sem esperança no mundo, e você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador, como minha única esperança. Outros dirão, eu era pagão em terras pagãs. Você deixou seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Deus e agora vejo-o face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Ganhadores de almas. Todo mordomo fiel dos bens que lhe foram confiados entrará no gozo do seu Senhor. Que é esse gozo? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. Haverá um bendito louvor, uma santa bênção aos fiéis ganhadores de almas. Unicião aos que se regozijam no céu, que aclamam e festejam a colheita. O céu no coração. Cristo tem sido companheiro diário e amigo familiar dos fiéis seguidores. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. De fronte erguida os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo, dizendo, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7 e 9. Porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Abraão, Isaque, Jacó, Daniel e outros. Em outra passagem do livro, Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, falo de cenas da nova terra, e declaro haver visto aí homens santos de outrora, Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Daniel e muitos como eles. Os que seguiram o modelo. Os expectantes santos o estarão aguardando e com os olhos direcionados ao céu, como os varões galileus quando ele ascendeu ao Monte das Oliveiras. Então somente os que são santos, os que seguiram inteiramente o manso modelo, exclamarão com enorme alegria ao contemplá-lo. Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. E serão mudados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. 1 Coríntios 15, 52. A trombeta que desperta os santos que dormem e chama-os de suas camas de pó, revestidos de gloriosa imortalidade, clamando, vitória, vitória sobre a morte e a sepultura. Os santos transformados são então levados para o alto juntamente com os anjos a encontrar o Senhor nos ares, para nunca mais se separarem do objeto do seu amor. Os que fazem sua vontade. O caráter que manifestarmos agora decidirá nosso futuro destino. Encontraremos a felicidade do céu pondo-nos em conformidade com a vontade de Deus. E se os homens se tornarem membros da família real no céu, será porque para eles o céu começou na terra.
Os justos levarão toda a graça, aptidão preciosa e santificada para as cortes do alto, e trocarão a terra pelo céu. Deus sabe quem são os súditos leais e fiéis de seu reino na terra, e os que fizerem sua vontade aqui no mundo, tal como é feita no céu, serão tornados membros da família real de cima. Trabalhar em harmonia com Deus. Ninguém, nem mesmo Deus, nos pode levar para o céu a menos que façamos o necessário esforço de nossa parte. Importa introduzirmos traços de beleza em nossa vida. Temos de excluir as desagradáveis características naturais que nos tornam diferentes de Jesus. Ao passo que Deus opera em nós o querer e o efetuar sua boa vontade, cumpre-nos cooperar com Ele. A religião de Cristo transforma o coração. Torna a mente mundana do homem uma mente voltada para as realidades celestiais. Sob sua influência, o egoísta se torna abnegado, porque este é o caráter de Cristo. O homem desonesto, astucioso, torna-se reto, de modo que fica sendo uma segunda natureza nele fazer aos outros o que desejaria que lhe fizessem a ele. O dissoluto é transformado da impureza para a pureza. Forma hábitos corretos, pois o Evangelho de Cristo se tornou para ele cheiro de vida para a vida. Contemplação das coisas celestiais. No céu, Deus é tudo em todos. Ali reina suprema a santidade. Não há nada para manchar a perfeita harmonia com Deus. Caso estejamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração aqui. Mas se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos qualquer interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite alguma em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo que deve estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo está preparando para os que o amam. O meditar nesses temas, quando o Espírito se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Amarás ao Senhor e ao teu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Lucas 10, 27. Todos quantos puserem sua vida em conformidade com os claros reclamos da palavra de Deus, hão de herdar a vida eterna. Os que partilharam dos sofrimentos de Cristo. Unicamente os que partilharam dos sofrimentos do Filho de Deus vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Podem desfrutar da indescritível glória e insuperável beleza do céu. Vestidos de pureza. Logo Cristo virá para levar o seu povo para as mansões que ele lhes está preparando. Mas nada que contamine poderá entrar nessas mansões. O céu é puro e santo, e os que entrarem pelos portões da cidade de Deus devem estar vestidos de pureza interior e exterior. Os que ouviram sua voz. Aqueles que Cristo louva no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que o cercavam. Mesmo entre os gentios existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os mesmo com perigo da própria vida. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpresos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos, de ouvir dos lábios do Salvador: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Quão alegre ficará o coração do infinito amor
Quando seus seguidores erguerem para ele o olhar, em surpresa e regozijo ante suas palavras de aprovação. Mas o amor de Cristo não se restringe a uma classe. Ele se identifica com todo filho da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. É o filho do homem e, assim, um irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. São uma parte da grande teia da humanidade, e o céu os considera irmãos dos pecadores da mesma maneira que dos santos. Os caídos, os errantes e os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo, e toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia é aceito como feito a Ele próprio.